Olá, e nessa aula vamos falar sobre dois aspectos importantes da linguagem que ajudam na estruturação do seu projeto: pacotes e imports. Bom, o que são pacotes? Pacotes são utilizados num projeto para colocar classes semelhantes, que tenham características semelhantes, dentro de uma unidade, né, para que a gente possa organizar o projeto de uma forma mais eficiente, né? E a gente pode utilizar esses pacotes ou as classes que estiverem dentro dos pacotes através de imports. Vamos ver como que é isso na prática. Bom, aqui aula 7, packages, né? Pacotes do inglês. Como que a gente utiliza isso, né? Vocês podem visualizar aqui na aula passada, a gente tem aqui no meu IntelliJ várias pastinhas, né? Que são os packages, né? Então, dentro da classe Jogo da Velha, aqui, né, se eu abrir o Jogo da Velha, vocês vão ver que todas as classes elas estão dentro do mesmo arquivo, jogodavelha.java, né? Então, aqui jogo, jogador, campo e por assim vai. Bom, com 5 classes é muito fácil trabalhar. Imaginem que vocês estão num projeto grande e esse projeto tem mais de 6.000 classes. Então, isso seria praticamente impossível de fazer uma manutenção de forma eficiente, porque todas as classes estariam listadas aqui abaixo e ficaria muito difícil de entender o que está acontecendo ali. Além de que você poderia ter conflitos, né? Classes com duplo nome, com nome repetido, vamos dizer assim. Se você não estiver trabalhando numa IDE como o IntelliJ, que acusa para você diretamente que essa classe já existe com o mesmo nome, né? Isso pode se tornar muito difícil. Então vamos fazer aqui uma espécie de refatoração. O que é uma refatoração? A gente vai olhar o nosso código anterior, né? Nesse caso do ponto de vista estrutural, e vamos redefinir a estrutura, que é uma melhora para que a gente possa fazer manutenção no código de forma mais eficiente. Nesse caso, refatoração é a definição desse processo, né? Então aqui a gente tinha campo, jogador, jogo e tabuleiro. O que essas classes têm em comum? Elas são o material bruto, né? São os ingredientes do meu projeto principal, do meu programa Jogo da Velha, né? Então eu vou chamar do inglês sources, né? Então se eu quiser aqui criar um package no IntelliJ, a gente vem aqui. Então eu quero que em aula 7 exista agora um pacote. Então eu venho aqui em New e digito package. Clico package. Então ele vai abrir aqui uma janelinha, aula 7, né? E vamos digitar o nome do nosso subpacote, então jogo da velha. E a partir desse momento, ele criou aqui uma outra pastinha, né? Se eu criar aqui agora uma classe, que eu vou criar daqui a pouco, primeiro eu vou criar um outro pacote, que vai ser um subpacote de jogo da velha, que eu vou chamar de sources. Então, percebam aqui que ele já cria uma hierarquia através de ponto, né? Então, o ponto serve para a criação de hierarquias e uma convenção é criar o nome dos pacotes com letras minúsculas, né? Então, aqui, criei um outro pacote, né? Ele marca aqui sources como subpacote de jogo da velha. Então, agora, em sources, eu vou colocar todas as classes que são o material bruto do meu programa. Então, campo, jogador, jogo e tabuleiro. Eu vou criar só duas. Então, vamos criar aqui campo. Esse é o meu Git, falando se eu quero adicionar campo ao Git. Então, vou colocar assim. E vamos criar aqui tabuleiro. Então, agora, dentro de sources, existem duas classes, campo e tabuleiro. Se eu abrir a classe tabuleiro aqui em cima, vocês vão ver que package está apontando para aula7.jogodavelha.sources, né? Para que isso serve? Bom, vamos criar aqui um outro pacote em jogo da velha, que vai ser o pacote principal, né? Onde eu vou ter a entrada do meu programa. Então, vou colocar aqui o principal, né? E agora, aqui eu criaria a classe do jogo principal. Então, jogo da velha principal, ou main, ou entrada, ou
como vocês queiram chamar. E adicionei ao Git também. Então vamos colocar aqui public static void main string args, né? Ponto de entrada do nosso programa. E agora, percebam que aqui em cima já tem a definição de package, né? Uma palavra reservada da língua. E se eu quisesse criar aqui agora uma variável da classe campo, que está aqui nesse outro pacote, né? Vai haver um problema. Então, vamos criar aqui campo, new, campo. Né? Então, o IntelliJ já está marcando aqui como vermelho, né? Ele fala, não consegue resolver o símbolo campo e indica para vocês aqui importar a classe de forma automática. Por quê? Bom, quando a gente estava aqui na aula 6, a gente abre aqui novamente o jogo da velha. Todas as minhas classes que foram utilizadas para fazer o jogo, elas estavam no mesmo arquivo. Então, a entrada principal, o programa principal, não tinha necessidade de procurar em outros packages pelas classes que eu utilizei aqui, visto que elas estavam todas aqui embaixo listadas. Como a gente quer reorganizar o nosso código, a gente fez essa divisão, só que agora o nosso programa principal não tem aqui embaixo nenhuma classe. Então eu preciso mostrar para o meu programa onde que ele pode encontrar a classe campo. Então eu posso utilizar aqui o import automático, né? Import class, e aí o IntelliJ já marca para você automaticamente de onde isso vem. Então, na aula 7, jogo da velha, sources, campo, né? Como a gente definiu aqui. Logicamente, se você conhece todo o seu caminho e não está usando um ambiente de desenvolvimento como o IntelliJ, você pode digitar isso na mão também aqui, que não vai fazer diferença nenhuma. Né? Bom, aqui a gente teria então agora a classe campo, um objeto dela aqui, criado sem problemas, porque a gente está mostrando para o programa de onde ele deve trazer o objeto, onde existe a classe campo. Né? Também import é uma palavra reservada da língua, né? Percebam que o IntelliJ já marca aqui numa cor diferente, porque a gente não deve usar essas palavras reservadas para criar nomes de variáveis no nosso programa. Outra coisa que a gente pode ver é a necessidade de packages. Né? Então, nesse caso, eu estou criando aqui uma variável do campo, da classe campo, né? Um objeto, e o IntelliJ marca aqui para vocês como tudo coloridinho, porque está sendo utilizado. Então agora, se eu apagar isso aqui, vocês vão ver que o IntelliJ marca como cinza, ou seja, isso aqui se tornou um peso morto. Né? Eu fiz o import, então eu estou trazendo alguma coisa que deve ser considerada quando eu rodar o programa, mas eu não estou usando em lugar nenhum. Então, para evitar isso, assim que você não tem referência nenhuma a um pacote que está sendo importado aqui, que é peso morto, é só mais bytes no seu projeto, mas que não vai ter utilidade nenhuma, você vem aqui e apaga. Bom, uma outra coisa que a gente deve ver quando a gente fala de packages e imports são os imports, os packages que já existem na linguagem. Né? Java tem aqui na documentação, estou aqui na documentação da Oracle, né, que é a desenvolvedora da linguagem Java, na versão 11. Né? Então vocês podem ver aqui todos esses packages, eles existem, são muitos. Né? E o que isso me traz de útil? Né? Muita gente, quando começa a programar, tem assim uma lógica na cabeça de como o seu programa deve funcionar, mas não sabe da existência de coisas já prontas, né? Muitos dos problemas que um desenvolvedor encontra hoje, né, já foi resolvido de uma forma muito performática. Então, na maioria dos casos, não há necessidade de você reinventar a roda. Você vem na documentação, você pode dar uma olhada se isso já existe. Lógico que para fazer esse tipo de pesquisa você precisa saber um pouco de inglês e precisa ter uma noção do que você está procurando. Né? Isso vem com o tempo. Então, uma das coisas que a gente digitou até agora, na unha, vamos dizer assim, foi o uso da classe Scanner. Né? A gente tinha feito alguma coisa assim. Então, vamos colocar aqui
digite... não vamos colocar nessa classe, né? Porque nessa classe é a nossa reestruturação do jogo da velha. Vamos entrar em aula 7. Então aqui a gente tinha feito digite o nome do usuário, né? Por exemplo. E a gente pegava aqui o nome do usuário através de uma chamada da classe scanner, né? A gente criava um objeto da classe scanner aqui e pegava a próxima linha para mostrar o nome ou usar o nome do usuário de alguma maneira. O nome do usuário e vamos colocar aqui nome do usuário. Então, se eu rodar esse programa aqui, a gente vai ver no terminal nada mais do que digite o nome do usuário. Então, eu venho aqui e digito o nome, dou Enter, o nome do usuário é Plectronics. A gente já fez isso em outras aulas. Só que, vamos supor que a gente precise utilizar a criação de um objeto aqui várias vezes. Então, isso se torna um pouco... A gente pode diminuir, vamos dizer assim, a sintaxe dessa linha e utilizar os métodos que a classe scanner tem, né? A gente está usando aqui um método deles, nextLine. A gente pode utilizar esses métodos chamando no objeto direto da classe scanner. Então vamos dar uma olhada aqui na documentação. Eu abri aqui a classe scanner e vocês estão vendo aqui que um dos métodos é o nextLine, que é o que a gente está usando ali. Mas o objeto da classe scanner, um objeto da classe scanner, tem muitos outros métodos que a gente pode utilizar, né? A gente pode dar uma lida aqui e fazer teste e utilizar no nosso código sem precisar ficar digitando todo o tempo aquela linha completa que eu estou digitando. Como que a gente faz isso? Na documentação, vocês vão ver aqui que lá em cima tem alguns exemplos em algumas das classes e tem aqui essa linha que mostra para mim que em java.util.scanner, né, essa classe se encontra, né? Então, scanner está nesse caminho aqui. E esse caminho, ele já está no compilador, no seu Java, no seu JDK, que você instalou, né? Só que a gente quer trazer para dentro do nosso projeto, porque a gente quer usar. Então, aqui eu posso fazer uma cópia disso aqui, entro na minha classe e vou digitar import e java util.scanner. Agora, eu posso criar um objeto da classe scanner, né? E venho aqui, posso fazer algo do tipo scanner, então escaneador, e aí eu venho aqui new scanner system.in. Então aqui, agora eu criei um objeto da classe escaneador, da classe scanner, chamei de escaneador, e esse trecho inteiro aqui pode desaparecer, porque eu posso chamar o objeto aqui e com o objeto acessar os métodos da classe scanner, né? Isso dá uma enxugada, vamos dizer assim, na quantidade de caracteres que eu preciso para fazer, para chamar no terminal, conseguir os valores, os dados do usuário. Então, se eu der play aqui de novo, não vai mudar nada, né? Eu só mudei um pouco a estrutura do meu código, né? Estou utilizando aqui agora o import para que no meu código fique um pouco mais enxuto, né? Então aqui de novo, digite o nome do usuário. O nome do usuário e é isso, né? Então vocês vão ver aqui nesse caso a classe scanner, né? Mas tem várias outras classes aqui que a gente vai vendo conforme a gente vai avançando na linguagem, né? Então, tem a classe time, por exemplo, util, que é o pacote que a gente está, a classe não, o pacote time, o pacote util e vários outros aqui que a gente pode utilizar para fazer os nossos programas, né? Bom, é isso. Espero que vocês
tenha gostado. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Ative o sininho para ficar por dentro do próximo vídeo. E até mais!